Feita a informação e feita a publicidade, qualquer pessoa que requeira a matrícula só poderá ser aceita mediante e após a avaliação. Isso eu trago a vocês como uma estratégia para aqueles que não querem estabelecer um embate direto em relação à necessidade especial e não ter o trato. Porque eu acho que todo pai, toda família, quando você tem a explicação de que nós não trabalhamos com a educação especial e que aquela educação que ele necessita para desenvolver a personalidade do filho dele, nós não temos, e que a gente não tem pessoas capacitadas para estar explicando isso para a família e levando o convencimento para a família, certamente a gente pode usar de outros instrumentos, mas que eles são, vamos dizer assim, apenas de auxílio. O bom seria que a gente tivesse todo o nosso corpo de secretaria treinado no atendimento. Mas eu digo mediante e após a avaliação, por quê? Toca. Aquilo que eu estava falando para vocês, o corpo da secretaria, quando é explicado aos pais que nós não temos a condição do atendimento, e quando essa explicação é bem dada, quase sempre todas as famílias aceitam isso. Isso, inclusive, uma das resoluções do Conselho Nacional de Educação, se eu não me engano, número 3, que ele traz que o educador ele não tem a obrigação de uma educação inclusiva a qualquer custo. Ele tem a obrigação de orientar, uma vez que ele identifica, no momento da matrícula, que tem uma necessidade especial, do pai ou a família buscar uma educação especial na forma da Lei de Diretrizes e Bases. E aí a gente tem que dizer o seguinte para o pai: olha, pai, nós temos a condição de proporcionar. A inclusão pode ser feita ao seu filho, porque nós vamos desenvolver a personalidade dele, ou não. Ou simplesmente, olha, pai, a possibilidade do desenvolvimento dessa criança, ela é comprometida, então eu não posso desenvolver. Então, o ensino que o senhor quer, então é preferível o senhor buscar um ensino especializado, porque aqui a gente só trata com conteúdos comuns, e a escola, para efetivar a matrícula com conteúdos comuns, ela vai tratar com o processo de avaliação, a avaliação do conhecimento da criança. Isso vocês têm que estabelecer nesse momento em que a lei se coloca frontalmente e obrigando todas as escolas. Eu trago para vocês duas decisões de Minas Gerais, que é pensamento no Brasil inteiro, tá? Não é só de Minas Gerais, não. Certamente em Sergipe a gente deve ter esse posicionamento. O aluno reprovado em teste de seleção por insuficiência de conhecimentos básicos em língua portuguesa e matemática não é discriminatório. Então a escola pode, no momento da matrícula, estabelecer um teste de avaliação da língua portuguesa e matemática. Se a criança souber o português e souber a matemática, certamente ela já tem um passo para estar se socializando, aprendendo e se culturalizando no meio comum. Caso não, a escola já tem um argumento forte, dizendo, olha, ele não compreende a língua portuguesa e nem a matemática. Trago também uma outra decisão, agora do tribunal. A existência de teste de seleção para ingresso no ensino fundamental em escola particular não viola a garantia fundamental, a educação, e encontra guarita na própria norma constitucional, que impõe o acesso de alunos ao ensino com observância à capacidade de cada um. Está lá, artigo 208 da Constituição. Então, uma das formas de vocês estarem amenizando o problema de matrículas de portadores de necessidades especiais na escola de vocês é estabelecendo um processo de avaliação no momento da matrícula. Ou seja, se ele não compreende o português, se ele não compreende a matemática, eu nego a matrícula com base no conhecimento, com base na aptidão do aluno. Ele não tem condição de estar em classe comum ou na classe pretendida. Bem, essa é uma posição em que a gente assume que certamente
Nesse momento em que a gente toma essa decisão, e aí a gente vai ver um pouquinho mais à frente, a gente tem um forte indício para que a gente possa se opor até o Ministério Público quando ele se exacerba no poder e se alvoroça, como alguns de vocês podem ter na cabeça, de o medo de prisão. Na realidade, a gente está agindo aqui de acordo com a legalidade. Nosso ato é lícito. Não há ilicitude no nosso ato. Então, se não há ilicitude no nosso ato, não há crime em flagrante delito, porque a gente está simplesmente usando na nossa prerrogativa de educador, o Ministério Público não pode estar se alvoroçando a dizer que a gente está cometendo um crime de discriminação, porque a gente está simplesmente negando a matrícula por falta de inaptidão da criança. Esse é um outro argumento em que a gente deve utilizar no momento da matrícula para a falta. Bem verdade, não deixando aquele de explicar da educação regular e da educação especial. Cumprindo esses passos, a escola estará reunindo provas de que busca a inclusão de forma consciente, visando o desenvolvimento da pessoa com necessidade. Mas, Ricardo, a Lei 13.146, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, não veio para obrigar as escolas particulares a realizar todo tipo de inclusão? Sim, ela veio, mas ela é inconstitucional nos dispositivos que estão sendo atacados pela ação de inconstitucionalidade pela Confenem. Ou seja, parágrafo 1º do artigo 28 e artigo 30. Eu trago para vocês ainda como sustentação a nossa argumentação junto à coletividade, o princípio legal da nossa atuação até agora demonstrada para vocês. A Lei de Diretrizes e Bases, ela trata de traz as modalidades de educação. E uma das modalidades é a educação especial, no artigo 58, que diz o seguinte: entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente. Preferencialmente não quer dizer obrigatoriamente. E a lei que rege os nossos trabalhos é a Lei de Diretrizes e Bases. Nós fomos autorizados, a partir da Constituição, da Lei de Diretrizes e Bases e da legislação local. Então, nós estamos trabalhando preferencialmente, não obrigatoriamente, no ensino regular com a inclusão. Está claro o raciocínio? O parágrafo 2º do artigo 58 diz o seguinte: o atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas do aluno, lembra que nós tratamos da terminalidade, do conteúdo próprio, da forma de avaliação? Então, das formas específicas do aluno. Quando não for possível sua integração em classe comum. Quando não é possível sua integração em classe comum? Quando há uma avaliação pela escola de ensino regular. E essa avaliação é aquela que a gente estabeleceu lá em cima. Há alguma ilicitude no ato em que a gente estabeleceu? Não. Eu estou simplesmente dizendo que eu tenho a educação inclusiva preferencialmente em classes comuns, quando não for possível sua integração no ensino regular. Então, eu estou cumprindo literalmente o que a Lei de Diretrizes e Bases me coloca. Quando este aluno não cumpre com aquela avaliação da forma em que eu quero, eu simplesmente nego a matrícula, sem menosprezar o argumento de que somos escola de ensino regular de classes comum, e não de educação especial regular na forma da Lei de Diretrizes e Bases. Sustentando ainda esses argumentos que eu trago para vocês, eu trago o artigo 208 da Constituição, que também foi usado na ação de inconstitucionalidade, que trata do ensino público. É dever do Estado, inciso 3º, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Que rede regular de ensino é essa? Nós estamos tratando do ensino público, que está no artigo 208. Então, logo, eu deduzo que eu estou tratando do ensino regular de ensino na rede pública.
e não do ensino regular, e não do ensino privado, que está no artigo 209 da Constituição. E aqui no artigo 209 da Constituição, quando eu trato da autorização de funcionamento, eu estou tratando da rede regular de ensino privada, e não da pública. E é um outro argumento lícito que a gente tem para dizer que nós não estamos obrigados à educação inclusiva, como a lei que veio para a inclusão dos deficientes quer fazer com a escola particular. Eu trago um vídeo para vocês, numa reflexão de tudo isso que a gente colocou aqui. Ele está em espanhol, mas que certamente ilustra bem o que a gente traz sobre a educação inclusiva e de que forma ela deve ser tratada para o desenvolvimento da pessoa. Vocês vão ver que nesse vídeo nós estamos tratando de conteúdos, nós estamos tratando de habilidades, nós estamos tratando de avaliação, nós estamos tratando de mão de obras específicos, nós estamos tratando de terminologias próprias com projetos pedagógicos próprios. Vamos ver esse vídeo, depois a gente volta. En el último año, nuestro país ha dado grandes pasos por la inclusión de todos los dominicanos y dominicanas sin distinción. Y sin duda, uno de los más importantes ha sido garantizar la formación y atención adecuada a los niños y niñas con habilidades diferentes. Ya está en marcha en Santo Domingo Oeste el primer centro de atención integral para la discapacidad. Esta obra de amor, impulsada por la primera dama Cándida Montilla, ha hecho posible que los niños y niñas con habilidades diferentes cuenten con un centro del más alto nivel, donde son atendidos por los mejores servicios educativos, médicos, terapéuticos y recreativos. Y pronto abriremos otros 4 centros más en el resto del país, todos ellos públicos y gratuitos para los más necesitados. Porque en la República Dominicana, La educación y la atención especializada ya son para todas y todos. República Dominicana, hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Certamente, nós estamos vendo um país infinitamente menor do que o nosso e que trata a educação especial de uma forma respeitosa com o ser humano. Quando a gente diz de uma forma respeitosa com o ser humano, é porque nós temos que olhar sempre que a educação ela vem para desenvolver o ser humano e não simplesmente no intuito de ensino e aprendizado, e não somente para um intuito de socialização, como querem impor à sociedade de uma forma geral. É o desenvolvimento do ser humano que tem que ser buscado pela escola de forma permanente. E aí, o terceiro argumento em que eu apresentei para vocês é a ADIM. A Confenem ingressou com a ADIM, questionando as expressões privadas e obrigatórias contidas no parágrafo 1º do artigo 28 e no artigo 30 da Lei 13.416. Certamente, todos esses argumentos que eu estou trazendo para vocês devem ser transmitidos aos advogados das instituições para que eles possam argumentar isso com as autoridades públicas locais. Eu estava comentando com o professor Joaquim, quando nós estávamos vindo para cá, que aonde a gente tem debatido isso com o Ministério Público e aonde a gente tem debatido isso na Justiça, nós temos causado dúvida. Por quê? Porque as pessoas não pensam a educação como desenvolvimento do ser humano. As pessoas simplesmente pensam na socialização ou ensino-aprendizado e pensam na educação como consumo. E a educação não é isso. A educação é muito mais do que hoje esse pensamento que foi formado no nosso meio foi colocado. A gente tem que quebrar esse paradigma e esse paradigma tem que partir, essa quebra desse paradigma tem que partir de dentro da escola, de dentro de movimentos como esse que nós estamos fazendo no Brasil inteiro. Eu digo para vocês que hoje essa ação de inconstitucionalidade é chamado de amicus curiae, amigos da corte. Na realidade, é tudo inimicus curiae. Ninguém é amigo da ADIM, da Confenem. Mas, efetivamente, dentro desses amicus curiae que nós temos dentro da ADIM, 2 já foram deferidos, que é a Associação de Síndrome de Down
e a FENAPAZ, das APAES. As APAES ficaram em cima do muro. As associações de síndrome de Down bateram na gente. Também tiveram contra nós a Ordem dos Advogados do Distrito Federal e a Ordem dos Advogados Nacional e a Ordem do Ministério, a Ordem do Ministério Público, não é o sindicato, não, sindicato, a Associação do Ministério Público. Certamente, todos eles contra-argumentaram os artigos em que nós apresentamos. Ou seja, nós apresentamos que, no momento da nossa autorização, nós somos levados a um planejamento pedagógico e a um planejamento financeiro. Todos nós apresentamos um projeto pedagógico comum, ou um projeto pedagógico com base no ensino comum, e um planejamento financeiro. E a nossa autorização foi feita neste sentido. Então, quando o Estado vem por uma lei e quebra esse ato que foi estabelecido por uma outra lei e diz que a gente tem que esquecer aquilo que foi autorizado e fazer de outra forma, ele está quebrando com a gente o contrato que ele fez na nossa autorização legal. Então, eles conseguem até contrapor esses argumentos. Mas quando a gente bate nos princípios de direitos humanos envolvidos e que dizem sobre o desenvolvimento da personalidade humana, nenhum deles consegue bater. Nenhum deles consegue derrubar que a educação vem para o desenvolvimento do ser humano. E aí a gente tem que estar preparado, não só para enfrentar os opositores que pensam que a educação é só socialização, como também a gente tem que estar pronto para informar a família e fazer com que a família pense igual a gente. Porque a família, no momento em que ela, de forma consciente, ela é informada, ela certamente vai aceitar aquilo como verdade e vai estar do nosso lado como parceira. Podem ter certeza disso, que é uma experiência que a gente tem vivido pelo Brasil afora. Bem, aqueles que não estão com condição de preparar todos aqueles que estão trabalhando em secretaria, usem do artifício de provas de avaliação no momento da matrícula. Ricardo, mas se não cumprirmos com a determinação de lei, não corro o risco de ser preso? É uma pergunta que todo mundo me faz por onde a gente passa. É aquilo que eu coloco para vocês. Voz de prisão, qualquer um de nós aqui pode dar de acordo com o Código Penal, desde que haja um flagrante. Havendo um flagrante, qualquer um de nós pode dar ordem de prisão, inclusive o Ministério Público. Só que a gente não está em flagrante delito, a gente não está cometendo nenhum crime, apesar do que nos levam, essa lei 13.416, nos leva a uma outra legislação que diz que não negar matrícula ao aluno deficiente é crime. Mas não há um flagrante porque a gente não está desrespeitando a lei, a gente está questionando ela no STF e não há uma decisão. Então não há porquê do Ministério Público tentar dar voz de prisão a qualquer diretor. Então nós não temos que ter medo de informar aos nossos advogados o que deve ser feito e colocar os nossos advogados numa leitura, como o professor Joaquim já disse que ia dar o livro para vocês, para que eles possam ter os argumentos de direitos humanos envolvidos aí. Porque debater o direito positivo da Constituição, cada um vai debater sobre um ponto de vista. Agora, quando bate nos direitos humanos, eles estão lá no artigo 5º, no artigo 6º, no artigo 7º, mas os sociais estão lá no 6º, e no 5º, os individuais, no 5º, a gente tem fortes condições de bater qualquer direito positivo que está lá por dentro. Tanto é que o ministro Teori Zavascki adotou um procedimento especial para a ação, porque simplesmente nós conseguimos balançar com os argumentos apresentados na ADIM, que foram os direitos humanos envolvidos aí, e ele simplesmente não adotou aqueles prazos de 30 dias para a Câmara dos Deputados, 30 dias para o Procurador-Geral de Justiça. Não, ele simplesmente deu 5 dias para cada lado e todo mundo está falando naquele prazo de 5 dias. Só que o processo, por ter repercussão nacional, ela está movimentando toda a sociedade. E nessa movimentação da sociedade, a gente tem que ter vocês, junto com a FENEM, brigando para que a gente mobilize o pensamento e diga, olha, nós não estamos tratando com adestramento, com pessoas que simplesmente
vão se tornar escravas de pensamento. Não, nós temos que desenvolver as pessoas para terem liberdades e decisões com autonomias. E para isso a gente tem que ter uma educação especial nesse sentido. Bem, eu aqui abro um parênteses para vocês. Quando a gente fala nisso tudo, a gente tem que estar ligando todos esses fatos que a gente está colocando a um outro argumento que a gente deve utilizar, como o professor Bosco utilizou. A que preço isso vai custar para a sociedade? Porque se nós tivermos que ter projetos pedagógicos para cada tipo de necessidade especial, como nós dissemos no início, são mais de 4.000, quais são os valores que nós vamos ter que apresentar para a sociedade para ter esse serviço garantido? Então, até isso a gente pode levar numa argumentação com a sociedade. No último encontro que nós tivemos com o Ministério Público em Itaipava, eu perguntei à procuradora: doutora, a senhora poderia me dar uma informação? Como é que eu posso ter projetos pedagógicos específicos e valor fechado para 4.000 necessidades especiais em diversos graus? Se nós considerarmos somente 3 graus, nós temos 12.000 casos de necessidades especiais. Como é que a gente pode considerar isso na nossa planilha de custo e estabelecer projetos pedagógicos diferentes para cada uma dessas necessidades? Ela disse para mim: isso não é um problema meu. Aí eu falei para ela: não, é um problema seu e da sociedade, porque a lei é extremamente arbitrária e traz um problema, e traz o conflito para dentro da sociedade, quando certamente sabe-se que não pode se cumprir. Num passado, nós tivemos a obrigatoriedade de incluir nas nossas planilhas de custos o material de uso coletivo. E foi um boom no Brasil inteiro, foi uma gritaria no Brasil inteiro quando nós incluímos o material de uso coletivo nas nossas planilhas de custo. E aí o Brasil inteiro se mobilizou dizendo que foi o maior aumento de anuidades que se teve. Aí eu disse para ela: olha, se isso aconteceu lá com o material de uso coletivo, a senhora imagina agora como os preços vão ficar. Aí ela falou: nós vamos ter que, aí depois até comentei com o professor Joaquim, nós vamos ter que acomodar. Agora, o que é o acomodar dela? Então, para vocês verem como vocês têm que estar conscientes pensando nesse momento de matrícula, nas propostas que vocês têm que realizar para a sociedade e como trabalhar as matrículas de vocês nas planilhas. Aí eu trago para vocês, caminhando já para o final, conhecendo que muitas escolas hoje aqui já trabalham com a inclusão, temos de traçar algumas estratégias, enquanto não for deferida a liminar da ADIM que foi requerida por nós. A liminar, certamente, a gente tem uma pretensão que ela seja deferida até antes da entrada em vigor da lei. Caso não seja deferido, nós temos que ter estratégias definidas. Definimos algumas delas na apresentação e agora, no final, eu vou apresentar outras propostas para vocês. As escolas com alunos já matriculados. Incluir na planilha de custos os mediadores. Ou seja, eu já tenho conhecimento daqueles alunos que têm necessidade especial, que já estão no meu meio. Então, eu já tenho que ter na minha planilha de custos os mediadores incluídos. Tem que já pensar, se algum de vocês, o pai está, se algumas escolas já têm pai contratando mediador, diga para o pai: a partir deste ano a nossa relação vai ser diferente. Eu vou incluir na planilha, você não precisa mais pagar esse mediador. Incluir no projeto pedagógico as necessidades que estão sendo trabalhadas. Ou seja, vocês vão ter que trabalhar o projeto pedagógico de vocês com as necessidades que vocês já estão atuando. Então, já tem o autismo. Então, vocês já tem que ter lá no projeto pedagógico o autismo trabalhado e de que forma ele vai ser trabalhado. Já tem a síndrome de TDAH, de que forma ela vai ser trabalhada. Já tenho lá o introspectivo, autista, síndrome de Down, TDAH. Aí tem outros tantos que eu não me lembro de. Aí cada uma das necessidades, vocês vão ter que estar prevendo no projeto pedagógico, inclusive a forma de trabalhar com a família, especialmente assinando o conteúdo que vai ser ministrado para eles, a forma de avaliação e de como eles serão avaliados.
Estabelecer currículos comuns, conteúdos e forma de avaliação para medir o desenvolvimento das habilidades assinado pelos pais. É necessário que vocês promovam isso. Se vocês já estiverem matriculados e não fizeram isso até hoje, passem a fazer a partir deste ano, pois nós já temos várias instituições respondendo responsabilidade por danos morais no Brasil inteiro. Estabelecer no regimento interno a necessidade a ser trabalhada. E aí a gente traz aqui um adendo. Estabeleça o número de alunos a ser atendidos por sala. Ou seja, posso atender um aluno de autismo, um aluno a cada sala. Posso atender um aluno de TDAH a cada sala. Vocês estabeleçam como regra no regimento interno de vocês. Porque muitas das vezes as escolas acham que o regimento interno não é norma. E eu digo para vocês que o regimento interno é levado em consideração pelos tribunais no momento de conflito. Porque quando nós somos autorizados pelo poder público ao funcionamento, o que é exigido para nós? Um dos instrumentos exigidos para nós é o nosso regimento interno registrado em títulos e documentos para que a gente possa fazer aplicar ele como regra na nossa relação com os nossos usuários. Então, o juiz vai levar isso aqui em consideração. Então, estabeleçam o número de alunos por classe, com a necessidade que vocês hoje já trabalham. Tá? Para que vocês possam, já no momento que surgiu um outro pedido de matrícula de outra pessoa com necessidade especial, vocês possam ter um outro argumento. Não tenho vaga. E aí a gente estabelece uma nova estratégia. Nós estabelecemos a estratégia da informação ao pai, de ensino regular, o desenvolvimento da personalidade do ser humano, nós estabelecemos o desenvolvimento, a avaliação no momento da matrícula, para negar a matrícula pela falta de inaptidão, e agora a gente está estabelecendo um outro parâmetro, que é não temos vagas em razão do número estabelecido de atendimento por sala-classe em ensino regular. Bem, tudo isso a gente deve fazer, certamente, como adendo, para nós não termos um regimento interno, um projeto pedagógico enorme, e é um regimento interno enorme. A gente faz isso como adendo aos projetos pedagógicos e adendo como nos regimentos internos. Nas escolas que ainda não têm alunos com necessidades especiais, estabeleçam metas para treinar as pessoas, porque certamente é um mercado em que nós vamos ter que estar mais cedo ou mais tarde atuando, porque inegavelmente cresce as necessidades especiais, ainda mais num mundo de informação. Então, se vocês se estabelecerem como empresas especializadas, certamente vocês podem estar abrindo um novo nicho de atuação para a educação escolar. Mas aí vocês têm que estar tratando isso com todo cuidado para não ter problemas com responsabilidades no futuro. Eu digo negar a matrícula, com base nas avaliações iniciais. Se nós não temos alunos hoje matriculados, promovam as avaliações iniciais e neguem as matrículas sem susto, com base naquelas decisões. E tem outras decisões, eu trouxe duas, mas se vocês acessarem inaptidões pelos tribunais, vocês vão ver várias decisões nesse sentido. Estabeleçam no contrato de prestação de serviço que não prestam educação especial. E aí eu volto naquele ponto que o professor falou, nós não temos que estar pedindo laudos de médicos para verificar a necessidade especial que supostamente a gente acha que se tem. Nós simplesmente temos que dizer, olha, somos ensino regular e não trabalhamos com educação inclusiva com portadores de necessidades, ponto. O que for diferente daquilo ali, passou pela avaliação, passou pelo nosso critério de crivo no momento da avaliação, é indisciplina e meritocracia e reprovação. Reforçar um projeto pedagógico que não trabalha com educação especial. Reforçar no regimento interno que não presta educação especial. Isso tudo é base para a gente buscar sustentação na nossa defesa com os nossos assessores jurídicos. Buscar a rescisão do contrato de prestação de serviço ao final do ano letivo. Ou seja,
Estou rescindindo porque não sou uma escola autorizada à educação especial e não tenho como trabalhar com educação especial, pois essa informação, a publicidade foi dada desde o início, está estabelecida no meu contrato e hoje eu não tenho condição de manter a educação especial. E aí, nesse momento da rescisão, busquem sempre a informação, o diálogo com a família, demonstrando à família aquilo em que vocês estão colocando, e não simplesmente uma coisa fria. Não trabalho com esse tipo de aluno. Mas busquem o contato, busquem o calor, porque como seres sociáveis a gente vai ter a compreensão. É claro, a gente vai encontrar alguns, desculpe eu falar dessa forma, algumas pessoas completamente idiotas que não vão querer entender as argumentações. Mas certamente a gente vai ter a grande maioria entendendo as argumentações que vão levar ao desenvolvimento do filho dele. Bem, era isso que me servia quanto à inclusão. Eu faço a pergunta ao professor Joaquim. Trata alguma coisa sobre a identidade de gênero? Pode tratar? Alguma dúvida nesse assunto? Alguém queria fazer uma pergunta sobre esse assunto? O material, com certeza, o nosso amigo depois vai salvar lá dentro do computador e vai transmitir para aqueles que entrarem em contato com a FENEM, transmitem, né? Peçam a FENEM e a FENEM transmite a vocês o material. Meu amigo, passa então a identidade de gênero. A confederação, nós não estamos tratando aqui de ser contra a inclusão, ninguém é contra a inclusão. O que foi contra a inclusão é que foi retirado o que a gente podia cobrar a extra do acompanhante, a pessoa do cuidador em determinadas partes, e agora com essa nova lei, no artigo 28 e no 30, ele acaba com isso, e a responsabilidade é só da escola, é como que nós é que temos que pagar o preço. E temos que lembrar, não sei, aqui os advogados que digam, mas se eu não me engano, quem é da rede pública sabe disso. O aluno, quando ele é tratamento especial, na rede pública, tanto o município, tanto o Estado, recebe do MEC a verba dobrada. E olha que o tratamento para a gente está diferente. A escola privada é que vai ter que bancar os gastos extras. E, como o doutor falou aqui, como é que se vai ratear? Se nossa previsão de planilha é agora em outubro. Como é que eu vou pensar que eu vou ter tantos e tantos? Gostei da finalização do senhor, quando o senhor fala, pelo menos já vá colocando o que você tem na atualidade. Eu sei que Luísa tem alguns casos na sua escola, e ela faz um trabalho muito... Tantas escolas fazem aí, que todo mundo tem as inclusões. Mas antes tinha isso e nós não tínhamos problema com a família. Nós tivemos problema, sim, com o Ministério Público. Nós não tivemos problema com família. Quem tem escola aqui que estava... Não, era o contrário. Agora, com o Ministério Público, sim, que ele pegava e que não pode, queria nos contratos e tal, e teve escola que errou, porque tirou da cláusula que não cobrava e prejudicou as que tinham, porque aquele que chegou lá, quando ele olhou, não tinha, não cobrava, mas ele dizia que não cobrava, mas cobrava. Só que ficou na boa. Então, temos isso aí para ver. E era esse comentário, porque pode pensar que, não, a FENEM promoveu, a CONFENEM está promovendo isso, porque é contra. Ninguém é contra. Agora, eu é que não posso pagar pelos outros. Se eu soubesse, com antecedência, vamos dizer, nós temos aqui, perto de Luísa, um instituto, o IPAESE, só trata de surdos e mudos. Não é isso? Ela tem até o ensino médio. É um trabalho belíssimo, mas você precisa ver a dificuldade que ele tem. Agora, graças a Deus, o Estado paga o aluguel do prédio. Mas eles fazem campanha, essa ano passada estava em campanha, eu conheço a diretora, criou porque o filho dela é surdo, tá? Hoje é professor, mas a dificuldade, porque ele tem para ensinar. Primeira coisa de um surdo, quem tem que primeiro saber os códigos é a família, porque senão vai acompanhar. E quando chega na escola, eu vou para o ensino médio, eu vou para essa de química, todas as disciplinas, o professor tem que ser habilitado em sinais. Então, o problema não é um só, é que você trabalha numa escola só com um nível. Quantos níveis diferenciados tem? 20, 30,
Porque, o cara é autista, vamos para a escola do autista, ele é autista, ele tem um grau, mas naquela mesma ali tem gente com vários graus, que não acompanham um ao outro, vão ter dificuldade no mesmo, naquela mesma idade. Então tem que ver isso aí. Inclusive o pessoal de Paes conversa. Isso não pode, ele só pode tratar de questão de surdo e mudo. Se colocar outro, que também se complica, né? Complica, porque pela lei é para receber tudo. Então, o negócio é mais difícil do que a gente está pensando. Porque vai bulir com as entidades que só trabalham com específicos. E nego não está se pensando nisso. A gente está aqui prevenindo. Ninguém, olha, na minha família eu tenho, olha, está a Fernanda ali, que é meu primo, tem um sobrinho que tem, na minha família tem. Qual é a família que não tem alguém especial? É muito difícil, certo? Na minha tem. Eu tenho tanto de um lado, tanto do outro, tanto do pai, tanto da mãe. Tem. Então vamos ver as coisas. Todo mundo sabe, ninguém quer o mal para ninguém. Entendeu? E recebemos e tratamos. Agora, existe a questão que você não pode fazer o papel dos outros. E o financeiro pesa muito aí. O que o professor Joaquim coloca, certamente eu vou reforçar aquilo que eu coloquei no início. Nós não somos contrários à lei da inclusão. Nós somos contrários à forma como está sendo realizada. Porque hoje a escola, de forma consciente, já vem realizando a inclusão. E eu digo de forma consciente por quê? Porque há aquele carinho que nós dissemos no início da apresentação, o amor, a questão do atendimento, a escola sempre se colocou nesse sentido. Certamente, algumas arestas terão que ser aparadas para que a gente estabeleça projetos pedagógicos específicos para as necessidades que hoje já lá estão e que não conseguem acompanhar o currículo comum. Mas, certamente, nós não somos contrários à educação inclusiva. Nós somos contrários à forma e à obrigatoriedade como ela está sendo posta à livre iniciativa. O professor Joaquim também colocou uma outra situação que nos chama a atenção, que eu também não coloquei, e é bom enfatizar. Tem uma obrigatoriedade dentro das alíneas do artigo 28 que trata dos surdos e mudos. E nós temos a obrigação de termos professores em Libras nas escolas. Aí eu pergunto, aqueles que têm ensino médio, nós vamos ter que ter um professor ou um professor em cada classe, ou os professores treinados na linguagem de Libras ou de sinais dentro de cada classe. As escolas que trabalham já com surdo e mudo, será que vão ter que atender também os autistas? São vários problemas que essa lei traz, que certamente vai impor uma dificuldade a todo tipo de escola, não só a regular, como também aquelas que já trabalham com a educação especial. Então, quero só enfatizar bem isso. E as estratégias que nós tratamos aqui são estratégias que nós observamos no meio jurídico para que a gente tenha argumentação também no meio jurídico, mas que certamente não nos afasta do social. De um aluno especial de surdo e mudo, lá do Ipaese. Ele tinha seu filho na rede regular e, com o advento, ele hoje faz parte da diretoria e colocou no Ipaese. Precisa ver o depoimento dele pelo avanço que o filho teve depois que foi para a escola especializada, que era o Ipaese. Ele fez isso lá no Conselho Estadual da Educação, foi lá conversar com a gente do processo, o processo da escola dele, isso, e fez assim um relato, foi a coisa, dizendo assim, a evolução, e ele hoje faz parte da diretoria do Ipaese, ele até é conhecido nosso, agora ficou amigo da gente, e pede o apoio. Como ele acha a evolução do próprio filho. Coisa que ele começou em escola privada, a escola acompanhando, ele dizia, a escola fazia tudo, mas ele era no meio dos outros. A linguagem era diferente, entendeu? Então, isso complementa o que a gente quer chegar. Ele pode, às vezes, a gente está pensando que está incluindo, a gente está excluindo total. Apenas complementando já as informações colocadas pelo doutor Ricardo, quando ele chama a atenção para aquelas escolas que já possuem esse tipo de atendimento e que tem a figura do mediador
e que teve um custo, e esse custo é repassado para o pai diretamente, que vai passar a incluir em uma planilha de custos para que todos passem a pagar aquela despesa. Não é? Vocês observem que nós temos uma lei específica que cuida, não é, das anuidades e semestralidades escolares, que é a Lei 9.870. E ela não permite que despesas de grupos de alunos sejam colocadas em planilha de custos para que os demais paguem. Vejam a contradição. A contradição. Quer dizer, é bom também alertar os pais que não terão esse atendimento, entretanto, passarão a assumir também esses custos. É um outro ponto que tem que ser refletido. Não é? Porque vocês colocaram lá. O doutor Ricardo colocou, a escola que já possui. Está lá. Eu tenho um mediador, eu tenho um custo. Aquele custo eu vou incluir na minha planilha. Eu tenho recursos que estou utilizando. Aqueles recursos têm despesas. Eu vou incluir na minha planilha. Se eu incluo na minha planilha, isso quer dizer que eu vou estabelecer uma anuidade com um valor a maior. E que todos terão que assumir. Conscientemente, eu sei que estou contrariando uma outra lei, que é a 9.870. Então, nós temos conflitos aí. Conflitos na parte legal, Gustavo. Não sei se eu estou correto aí nesse entendimento. Mas é o que a gente observa. Quer dizer, é uma maneira também de levar uma reflexão social. Não é? Como é que criou um estatuto, não é, que está ferindo dispositivos da Constituição e é contraditório a outras leis que cuidam especificamente de matérias como anuidade escolar, a LDB, que trata da educação regular e trata da modalidade de ensino, educação especial. Vamos pensar um pouquinho. Nós temos muitos argumentos. Agora, nós não podemos nos aquietar, parar e deixar que as coisas aconteçam. Porque há uma mobilidade nacional, há uma discussão ampla. Os veículos de comunicação e os mais poderosos entraram já. Observem a Rede Globo. O posicionamento da Rede Globo. Vamos pensar um pouquinho, viu? Bem, feitas as considerações finais, eu vou passar para uma breve apresentação e aí eu vou procurar ser mais objetivo, até mesmo porque eu sei que alguns têm horário. Eu vou tratar de um assunto que também é bastante polêmico e que certamente vai trazer alguns problemas na matrícula ou poderá trazer alguns problemas no curso do ano, porque a gente já sofreu isso nesse ano de 2015 no Rio de Janeiro e nós propusemos esse painel em razão da experiência que a gente já sofreu no Rio de Janeiro. A lei das anuidades escolares e a polêmica matrícula dos alunos com opção de gênero, contratação de alunos que requerem a utilização pelo gênero, a utilização do nome social, a utilização de banheiros e requerimento de uso de gênero por menor. Documentos e contratos que a escola deve observar. Eu não vou entrar aí por ideologias, eu não vou entrar aí discutindo ideologias, o que deve ser, o que não deve ser, e, portanto, eu aí vou me abster totalmente das ideologias e vou me ater somente ao direito positivo. Dos direitos envolvidos. A Secretaria de Direitos Econômicos, a Secretaria de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Proteção dos Direitos de Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais fez publicar no dia 12/3/2005 a resolução número 12.
Ela afirma no artigo 3º que deve ser inserido nos formulários e sistemas de informações utilizados nos procedimentos de seleção, inscrição, matrícula e registro de frequência, a avaliação e similares, o campo nome social, para que ele possa ser utilizado por todos aqueles que estão utilizando nossos serviços, para que eles possam formular ou requerer a utilização do nome social. Essa resolução nos apresenta a questão dos formulários a ser vencida e nos apresenta também questões jurídicas que devem ser observadas. A questão dos formulários é a obrigação de formulários que devem ser estabelecidos o nome civil e o tipo de gênero, o nome que ele quer adotar para ser chamado pela coletividade. E aí a gente observa questões jurídicas que devem ser observadas, até mesmo para a formulação desses formulários. A primeira questão jurídica. Dos formulários, tenho que adotar? A Constituição nos apresenta a seguinte hierarquia de leis. Constituição, nós estamos lá em cima, federal, a emenda, as leis complementares, as leis ordinárias, as delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções. Essas resoluções aqui são resoluções legislativas, ou seja, do poder legislativo e não do poder executivo. E aí a gente costuma fazer uma confusão de que resolução emitida pelo poder executivo está estabelecida como norma na hierarquia das leis, e não está. Na realidade, o processo hierárquico contido na Constituição, ela descreve as resoluções legais, as estabelecidas pelo Congresso Nacional. As resoluções estabelecidas pelo Executivo são atos administrativos, pelo qual uma autoridade toma uma decisão e impõe ordem ou medida. E aí eu digo para vocês, pode o poder público, através de uma resolução, obrigar a livre iniciativa a adotar formulários, ou mesmo aceitar, ou fazer com que a escola venha aceitar um pedido de um menor para usar a identidade de gênero, e assim punir a escola que não estiver fazendo? Pode? Simplesmente não, porque a resolução administrativa ela tem que estar respeitando as normas que estão acima delas. A resolução administrativa nada mais é um comparamento esdrúxulo, mas que serve para vocês entenderem o nosso regimento interno. Ele é um ato administrativo, ele é um ato feito pelo Poder Executivo que, teoricamente, deveria interpretar a lei sem modificar ou sem alterar. E, na realidade, quando um conselho vem, que é um conselho é aquele que delibera de uma forma a aconselhar, e não para estabelecer leis, e não para estabelecer uma ordem. Ele serve para aconselhar o Executivo a uma execução de lei. E aí a gente tem os pareceres que servem para orientação e o segmento de normas. Então eu posso afirmar para vocês que lei é a regra jurídica escrita e estabelecida pelo legislador. Então o que for diferente daquilo estabelecido pelo legislador é ato administrativo, e se ele fere lei, ele é ilegal e, portanto, eu não estou obrigado a cumpri-lo ou observá-lo. O artigo 5º da Constituição nos afirma o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ele não fala em resolução. E a resolução que a gente viu lá na hierarquia das normas, ela é considerada como uma norma legal porque é estabelecida pelo legislativo e não pelo executivo, pelo administrativo. Então, nesse momento, a resolução do Conselho Nacional da LGBT não serve
como norma para ser seguida, porque ela fere inicialmente a Constituição. Mas eu vou bater um pouco mais além. Diante desses breves conceitos, poderíamos afirmar que não estamos obrigados ao cumprimento da resolução administrativa que fere lei. Não estamos obrigados, portanto, ao cumprimento dos formulários. Os formulários, eles não estão numa ordem como descrita em lei. Ela é uma ordem administrativa que não deveria ser nem uma ordem, porque o conselho ele serviria apenas para aconselhar e não para estabelecer ordem. A segunda questão jurídica. O direito de opção pelo gênero e a omissão da lei de diretrizes base nos levam às seguintes considerações. O artigo 2º, utilizado por eles, e o artigo 3º, também utilizado nas considerações da resolução. A educação como dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tendo como finalidade o pleno desenvolvimento do educando. Olha lá, o pleno desenvolvimento do educando. Seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, em princípio de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. O que a gente tem que observar, esses princípios de liberdade estão na Constituição. E também utilizado por ele, o artigo 3º da LDB. O ensino será ministrado com base nos princípios do ensino, entre outros, a igualdade de condições para acesso e permanência. Quando a resolução vem e estabelece que a identidade de gênero deverá ser permitido a todos, não quer dizer que ela esteja estabelecendo igualdade, porque ninguém está deixando com que a pessoa, pelo simples fato dela ter uma opção por um gênero, ela não está sendo impedida de acessar o banco escolar. Ela não está sendo impedida de ter a educação. Então, não há agressão à liberdade, como a gente nos referiu, e nem tampouco há agressão à condição e igualdade, se nós não cumprirmos a resolução. Volta. E aí eu quero só chamar a atenção de vocês que nós não estamos tratando com intolerância. Nós estamos tratando com legislação. Tá? Nós não estamos sendo intolerantes. No sentido oposto, pelos dispositivos, a liberdade e a igualdade de condições devem ser exercidas de acordo com a lei. E a omissão do tema na Lei 93/94, Lei de Diretrizes e Bases, não autoriza a administração pública a inovar o ordenamento. Ou seja, o Conselho de Defesa dos LGBTs não tem legalidade para estar impondo esta obrigação às escolas. O artigo 22 da Constituição diz o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre o direito civil. No momento em que a gente trata de opção de gênero, nós estamos tratando de direito civil. E aí a gente vê outra inconstitucionalidade na resolução. Por quê? Porque ela invade a competência da União Federal em legislar sobre direito civil. Mais adiante. Vai. O artigo 1º da resolução nos diz o seguinte: deve ser garantido pelas instituições e rede de ensino em todos os níveis e modalidades a opção de gênero. E aí eu faço uma pergunta a vocês. Como é que uma criança de 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos, pode chegar para um diretor de escola e dizer: eu quero adotar o meu nome pela opção de gênero que eu fiz hoje? Quero ser chamado, como o professor está falando, de Chiquinha. Eu não vejo aí coerência no momento em que um conselho vem estabelecer uma obrigatoriedade de aceitação do uso do tipo de gênero para uma criança na educação infantil, no ensino fundamental, 1º e 2º ciclo, até mesmo no ensino médio, na adolescência. Por quê? Aí a gente vai bater num outro momento.
nós vamos estar tratando de adolescentes, que ele diz lá no artigo 2º, no artigo 8º, que a garantia do reconhecimento pela instituição escolar deve ser também estendida a adolescentes. Aí eu faço uma pergunta a vocês. Ela deve ser estendida a adolescentes. Eu devo entender estendida da educação infantil para os adolescentes, ou eu devo entender da educação superior para os adolescentes? De que forma eu devo entender esse estendida que está descrita no artigo 8º da resolução? A resolução é extremamente mal redigida e certamente ela fere não só a Constituição, como também fere o direito civil. Vamos mais à frente. O ECA considera a criança, para a defesa dos direitos, os seres humanos até 12 anos e considera adolescente entre 12 e 18 anos. Vai. Então, devo aceitar a solicitação de menores entre 12 e 18 anos? Isso é legal? Até pouco tempo, a gente viu uma discussão no Congresso Nacional sobre a menor idade para o crime. 16 anos, ele não tem a condição de identificar se os seus atos eram legais ou não legais, se ele estava cometendo crime ou se ele não estava cometendo crime. Então, se o Congresso Nacional não tinha certeza para que ele pudesse legislar sobre a menor idade naquele momento, poderia um conselho, na defesa dos direitos do LGBT, dispor que os adolescentes estariam podendo optar pela identidade de gênero? Isso não é legal, pois fere a lei e a Constituição. E ainda o artigo 8º dessa resolução ainda diz o seguinte: além de estendido, ela diz que não precisa obrigatoriamente a autorização dos pais. Ora, ele simplesmente está rasgando o Código Civil. O Código Civil diz que a maioridade ou os capazes são aqueles maiores de 18 anos. Ele simplesmente vem e diz o seguinte: olha, eu não aceito o que o Código Civil está dizendo e vou rasgar o Código Civil. E aí eu digo o seguinte: adolescentes e crianças, sem autorização da família, pode fazer opção pelo gênero. Isso, na minha visão, é uma agressão a todo o ordenamento jurídico que está aí posto. Mas eu pensando, e até mesmo fazendo tempestade para não criar dificuldade dentro das escolas, eu cheguei a um raciocínio dizendo o seguinte: vamos supor que hoje, como nós não vivemos mais uma sociedade tradicional, onde a gente tem marido e mulher, a gente hoje tem iguais formando família e com filhos. Eu tenho uma criança que adotei, ou um adolescente que foi adotado, e que vai chegar na direção da escola e vai dizer: eu quero adotar a identidade de gênero. E no momento em que ele fala isso, eu vou dizer para ele o seguinte: olha, eu não posso deixar você adotar a identidade de gênero, porque você fere não só a resolução está ferindo não só a Constituição, como também está rasgando o Código Civil, e você não pode desenvolver atos da vida civil de acordo com o Código Civil, porque você é menor, relativamente incapaz ou incapaz. E aí eu não tenho como fazer ou como aceitar a sua opção. Você deve buscar a sua família para a sua orientação. Bem, ele buscou a família para a orientação dele. Quando chegou lá, os dois são iguais, e os dois simplesmente aceitam com que ele faça a orientação dele junto à escola. E aí, como a escola vai se colocar nesse momento? O que eu digo para a escola é o seguinte: olha, família, vocês têm, de acordo com a resolução, até o direito de fazê-lo. Mas essa resolução fere não só a Constituição, como os direitos civis. E eu, como uma instituição escolar autorizada na forma da lei, devo cumprir a lei na sua integralidade. E aí, no momento em que eu faço isso, eu devo observar não só o ordenamento educacional, como também observar o ordenamento civil. Então, eu não posso nem aceitar com que o pai, nesse momento, venha fazer a aceitação do tipo de gênero pelo menor. Por quê? Porque ninguém pode optar pelo gênero por qualquer pessoa. Isso tem que ser opção pessoal, é um direito pessoal que cada um tem que fazer
na sua idade capaz. Então, mais do que nunca, a família deve ser orientada a buscar na justiça a decisão para fazer a adoção do número da identidade de gênero. Bem, isso eu respondi a uma escola que é cliente nossa no Rio de Janeiro. Mas também aconteceu um caso sui generis no Rio de Janeiro, que está mais ou menos ligado à identidade de gênero, que é o caso das famílias que fazem a adoção e simplesmente mudam o nome da criança, que se chama Felipe, e passam a chamar a criança de Gabriel. E no momento da matrícula, eles exigem que a escola adotem o nome de Gabriel ao invés de Felipe. E a orientação que nós demos foi: apelido, e aí não é identidade de gênero, pode ser adotado pela família. Sim, ela pode ser adotado pela família. E esse apelido, normalmente, ela vem do âmbito familiar para a sociedade, e não numa imposição da família para a sociedade. Então, como a escola vai se colocar nesse momento? Eu orientei a escola que pedisse, por escrito para o pai, de que fosse usado o apelido nos diários de classes, na lista de chamadas, e que essa autorização fosse arquivada, mas que o registro fosse feito na forma do registro civil, cumprindo a legislação educacional, porque nós temos que ter os arquivos batendo de acordo com o registro civil e cumprindo a legislação civil. Então, nesse momento, a adoção do apelido, ela é possível. A opção pela identidade de gênero, não. Já passamos por aí. Vai. E aí eu trago para vocês o que eu acabo de afirmar para vocês, que o artigo 3º do Código Civil descreve que são absolutamente incapazes os menores de 16 anos, o artigo 4º são incapazes relativos os maiores de 16 e 18 anos. A resolução agora nos apresenta vícios de ilegalidade, pois não poderia inovar o ordenamento civil. No sentido posto, a escola, tomando conhecimento de alguma solicitação, deve realizar aquilo que eu acabei de colocar para vocês, nos exemplos que eu coloquei para vocês. Vai. No caso do banheiro, é outra coisa que também deve ser vista pela escola. Aqueles que adotarem no ensino superior a condição de opção de gênero pelos maiores capazes e que eles declinem por isso, bem, a instituição superior pode se colocar contrário à resolução pela Constituição. Mas na forma de opção individual, direito pessoal, não. Então a instituição, nesse momento, vai ter que escolher o quê? Caso ela seja de ensino superior, ou eu vou bater de frente, visando o ferimento à Constituição, ou eu simplesmente vou adotar, e nesse momento em que eu adotar a identidade de gênero pelos maiores, eu aí vou cair num outro problema, no uso dos banheiros. Essa semana, por acaso, a gente viu uma reportagem, acho que foi na Globo, eu não sei se foi a que passou, que foi a opção de gênero feita por um adolescente, foi aqui no norte. Você viu? E ele estava usando o banheiro feminino. Então, eu digo ali, quando houver, e foi o que eu destaquei no artigo 6º da resolução, quando houver condição de estabelecer os banheiros para aqueles que adotarem identidade de gênero, adotem. Quando não houver, eles vão ter que fazer a opção, ou usar o feminino ou o masculino, e vocês vão ter que ter o dever de vigiar esse banheiro, mais uma responsabilidade para as escolas. Tá? Porque no momento em que a opção foi dada, um homem que se diz que adotou a identidade de gênero, ele passar a usar o banheiro feminino, e lá dentro, se ele for consciente e não fizer nada, tudo bem. Agora, se ele começar a usar de práticas equivocadas lá dentro, certamente a gente vai ter problemas. Então, a gente vai ter que estar também, nesse momento, trabalhando os banheiros para que a gente não tenha problema com responsabilidades ali dentro. Oi? Que também vai ter problema, né? Que vai ter problema.
Na realidade, são quatro banheiros. Na realidade, a nossa posição é contrária à adoção da identidade de gêneros pela escola. Tá? E aí eu quero agradecer a vocês, desculpa a corrida nesse último painel, mas é o que nos serviria. Muito obrigado de novo pela acolhida de vocês e por vocês estarem até essa hora com a gente. Muito obrigado. Não, na realidade, a resolução... O professor Bosco está trazendo justamente uma pergunta aqui, dizendo que a Lei de Diretrizes e Bases não tem nada que diga sobre a identidade de gênero. Nem tampouco o ato autorizativo e nem tampouco a Constituição. Na realidade, o que a gente coloca é o seguinte, ela fere, quando menor, ao Código Civil, quando maior, ela pode ser usada também para o menor, a Constituição. E aí a gente nega por ferimento à Constituição ou por ilegalidade no Código Civil. Dos dois lados a gente tá negando com base legal e com condição de discutir, e eu não vejo aí prejuízos maiores para a escola. Estatuto da criança, do menor, do adolescente, da criança, do adolescente, fere todos os tipos de leis, há uma ilegalidade total. Alguém quer fazer pergunta? O professor Joaquim está colocando. Boa tarde a todos. Nós somos do Colégio Sagrado Coração de Jesus de Estância. E é um costume nosso, um pouquinho, né, de brasileiro, não fazer elogio quando a gente gosta de algo. Talvez por vergonha ou porque a gente acha que não é preciso. Mas eu queria, assim, professor Ricardo Furtado, dizer que o senhor foi muito feliz nas suas duas palestras, tanto na anterior, quando tratou da inclusão. Eu vi em você uma preocupação, vou chamar de você para você ficar feliz, né? Uma preocupação em dizer que as escolas comecem a se preocupar em capacitar e se preocupar com a inclusão. Porque o que falta nesse país é talvez parar de ser tão hipócrita, né? Eu acho que a nossa confederação, a Confederação das Escolas Particulares, não tem que ter vergonha do que está fazendo, não. Parabéns a quem faz a educação inclusiva com qualidade, mas eu acho que a Confederação está levantando a bandeira que já devia ter sido levantada há muito tempo, de como essa educação inclusiva vem feita tanto na rede pública e como elas são feitas, desculpe-me, em algumas escolas particulares e em próprias escolas particulares. Não dá para brincar de fazer educação inclusiva. Então, eu acho que nós, com essa postura, de entrarmos com essa ação, nós estamos querendo que essa educação exclusiva seja debatida de uma outra forma. E, infelizmente, nós somos redes particulares. Vivemos e produzimos educação, né? E para isso a gente tem um gasto. E isso acontece justamente porque o poder público não faz a parte dele. E ele, novamente, quer jogar para a carga da escola particular, de onde ele vai cobrar tudo o que ele não foi capaz de fazer até hoje. Então, eu acho que a gente não tem que ter vergonha de estar levantando essa bandeira. Você deixa muito bem claro que a escola particular precisa avançar para esse olhar da inclusão e se preparar para isso, porque vai ser realmente uma realidade, mas não dá para a gente fazer do jeito que está. Então, a gente tem que ter coragem de dizer isso. E quanto à identidade de gênero, eu tenho muitas dúvidas, né? Pelo simples fato de você já perceber que nós somos uma escola que temos a nossa linha filosófica, religiosa, e a gente estava muito preocupado com essa questão da identidade de gênero. E você deixou tranquilo toda e qualquer instituição para se posicionar. Nada contra a identidade de gênero, nada contra essa questão, mas eu acho que a gente também tem que ter a liberdade de ter as nossas escolhas e as nossas preferências. E as pessoas, de repente, estão querendo impor, né, e rasgar mesmo a Constituição Civil, onde diz que você tem que ter liberdade de opinião. Então, eu acho que a gente tem que ter essa liberdade. Então, eu queria, assim, muito agradecer ao presidente, ao vice-presidente que está aqui, professor Reni, pela feliz ideia de trazer um tão brilhante palestrante. Muito obrigada mesmo. Acho que a gente sai daqui feliz. Eu acho que é uma opinião de todos. Muito obrigada, professor.
Eu é que quero agradecer. Agradecer as palavras carinhosas que a professora nos tratou, e que certamente tudo que nós fazemos e que tudo que nós buscamos pela Confederação é na defesa dos direitos, não só da escola, mas da pessoa e do gestor escolar, e estabelecer a educação como ela realmente deve ser estabelecida. Porque, infelizmente, os mais eruditos e a própria mídia transformaram a gente em instrumento de consumo. E a gente passou a ser tubarões da economia, tubarões financeiros, denegriram o serviço social que é essencial a cada um de nós. E hoje, certamente, as instituições que participam, que se enganjam nesse movimento pela educação para o desenvolvimento do ser humano, como a gente está colocando e que a gente tem brigado pelo Brasil inteiro, certamente vai fazer com que os nossos políticos passem a pensar a educação de uma forma diferenciada e que respeitem mais a livre iniciativa que se coloca num serviço que certamente é um serviço árduo. Como a educação pública ela tem que ser financiada, a educação particular tem que ser financiada. E, desculpa só terminar e falar eloquentemente dessa forma. Platão dizia na República, quando pensou no socialismo, que a educação ela deveria ser pensada para o desenvolvimento das habilidades e competências de cada um de nós. E que ninguém trabalharia a educação simplesmente por altruísmo. E nem ninguém trabalharia com a saúde, no atendimento à saúde nos doentes, simplesmente por altruísmo. Todos nós precisamos de um meio para subsistir no mundo em que nós vivemos. Seja pela troca, seja pela remuneração, a gente tem que ter um meio de viver num mundo com dignidade. Porque fazer altruísmo com educação e viver na miséria, fazer altruísmo com saúde e viver na miséria, qual é o exemplo que a gente vai dar para aqueles que vêm atrás de nós? Hoje, infelizmente, a gente assiste no Brasil um país que tem que levar vantagem em tudo. E a corrupção, infelizmente, está enraigada no nosso país, que o jovem hoje repudia, porque ele só vê corrupção e só vê mau exemplo nos nossos políticos. E a transformação do nosso país vem justamente por aí, pela educação, não tem outro caminho. Hoje eu brigo pela educação, e estava falando com o professor Joaquim. Um livro a gente está distribuindo para todos os tribunais, para mostrar aos tribunais, não é aquilo que eles pensam. A educação tem que ser pensada para a construção de uma sociedade justa. Aquilo que foi pensado lá atrás na Declaração dos Direitos Humanos. Não é simplesmente transformar o ser humano em coisa e dizer que eu estou comprando e estou entregando. Eu não estou fazendo isso. Se o meu filho quiser receber a educação em que eu estou proporcionando a ele, ele certamente vai ter uma vida digna na sociedade. Agora, se ele não quiser, eu vou ter culpa? A senhora vai ter culpa como educadora? Então, se a gente conseguir fazer com que o pensamento da educação mude para o desenvolvimento do ser humano, certamente a gente vai ter daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, um país bem melhor do que a gente tem hoje, com toda essa política que está aí suja, que a gente está vendo, infelizmente. Mas, de toda forma, agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui. Obrigado. Mais pergunta? Alguém mais com pergunta? Não? Vou passar ao nosso presidente. Eu só tenho, foi um banho aqui, agradecer a vocês por acreditar em mais uma atividade da FENEM, dizer que a gente cada dia pensa mais na transparência, tanto que a nossa transparência é tanto que nós temos aqui 2 representantes do PROCON, foi convidado para estar aqui. Nós não temos nada para esconder do PROCON, do Ministério Público, tem que saber como nós estamos trabalhando. Não são do PROCON, vocês dois? Então, é um prazer tê-lo aqui. Então, o convite fui eu que mandei para lá para vocês, agradeço lá. O senhor é o estadual ou municipal? Do municipal. É o coronel Uzek, né? Uzek, é isso, agradeça. Quem é o coronel? É o senhor? Então, prazer, viu? Desculpe que eu não conhecia, mas o nome eu já sabia. Tá ok? Aí Hein? Certo, já vou. Então, é o nosso trabalho aqui na rede particular, aqui à frente da FENEM, com todos, nós temos uma transparência grande,
Foi bom que vocês não viram a palestra ao início, mas pegaram depois, quando ele chegou ali. Mas saber que a gente não trabalha nas escuras, a gente tem a conformidade de dizer e a segurança e ter assim, nós temos uma questão assim, um zelo pelo que nós fazemos. Geralmente as escolas, muitas escolas, grande parte das, são genuinamente da educação, vivem puramente da educação. Então, é o nosso meio, nós estamos aqui, nós queremos o melhor, porque nós queremos cada dia melhorar essa educação. O doutor aí falou a questão da educação. Se a gente melhora isso aí, o mundo melhora. Não é só dizer que vai melhorar. Todo mundo fala que a educação é pela educação que o mundo vai melhorar, que a cidade vai melhorar. Mas, na realidade, não é bem só. Você tem grupos que falam pela educação, mas esse grupo está muito pequeno, está parecendo de eco, de gente que vai defender os direitos à educação. E aqui, queira que não, ninguém está contra nada aqui. A gente está defendendo um direito à educação. Porque esse direito estão transferindo para uma população. Nós estamos aqui, uma rede que nós temos aproximadamente, não é nem 20%, 18% dos alunos da educação básica pertence à rede privada. Mas nós temos 82% que pertence à rede pública. E por que esses 18% tem que pagar por isso? Falei inicialmente, quando foi da inclusão, essa inclusão, o poder público recebe dobrado. E nós agora vamos ficar sem nada. O que a gente cobra para um ou inclui, alguma coisa tem que ser desonesto. Porque se a gente for incluir para quem não está usando, é uma desonestidade. A questão mais correta é como estávamos passando até esse ano. Mesmo contra, a gente cobrava de quem realmente merecia. Porque, chegando à conclusão, quantas escolas aqui, quantos acompanham, tem a inclusão sem cobrar nada, porque são fatos que não há necessidade, há como você colocar um aluno, outro tal, porque é o nível, mas tem um determinado nível que não tem condição de você incluir junto com a educação regular. Esse aí é que é o problema, porque os casos pequenos, aqui deve ter várias escolas que aceitam esse pessoal, essa criança, como aqui, eu aceitei já vários anos, outras escolas têm, que desde que ela chegue, que dê para você incluir, existe um limite, existe um grau, uma limitação. E a gente está reclamando, está questionando esta limitação. Do mais, eu queria agradecer a vocês que sempre estão presentes aqui, dizer ao nosso pessoal de diretoria que aceita, nosso assessor jurídico que deu a pauta dele hoje para a gente, que ele ia falar, nós demos aqui, não dava para ser tudo, agradecer ao PROCON, os demais estão aqui, ao Conselho de Educação que tem ali, ó. Aí, meu querido Samuel, vocês cuidado, ele é quem acompanha muito a vida de vocês, ele pega muito essa ladainha nas escolas. O Samuel ali é o nosso grande técnico, lá é o chefe da assessoria de educação básica. Então, a nossa função vê que é tão aberta que tem Conselho de Educação, tem PROCON, para saber as coisas aqui. Faltou simplesmente o Ministério Público, mas foi convidado. Foi o doutor Solano convidado, a doutora Berenice foi convidada, e fui eu que enviei, não foi ninguém assim, já... É claro, então, mas por quê? Porque quanto mais claro, a gente transparente, fica melhor. Então, pronto? Hein? Não, mas tem aqui do PROCON, ele tem a do PROCON estadual, ele gostava. Um dia eu disse, Bosco, pare, porque ela vai jogar o tamanco na sua testa. Pegar aquele, que ele brigava demais com Gilza. Depois ficaram amigos, né? Eu fiz a paz, foi. Era ponto de vista, né? Hoje, olha, a relação nossa com o PROCON estadual e PROCON municipal é tranquila, entendeu? Mas era questão de interpretação. No entanto, chegou. A própria Gilza encerrou muito bem com a gente, né? Olha, queria falar alguma coisa, senhor. Então, meu muito obrigado a todos. Meu querido, porque a gente tem assim, todo mês temos um encontro, né? Brasília. Mas não é amoroso não, viu? É de trabalho. Olha, Tião tem, você também tem, né? De hoje a 8, né? De hoje a 8 lá, né? Dia 21, né? Então, é um prazer que ele venha aqui. Já é a segunda vez que ele vem para Sergipe. E segunda aí, umas más línguas, o senhor virá talvez esse ano aí uma terceira. Com o Ministério Público, quando a gente conversar com eles. Aí vamos ver aqui. Foi Zé Augusto que chamou ali para falar sobre isso. E nosso muito obrigado, dizer que Sergipe e a FENEM está mais uma vez agradecido a sua presença aqui. Obrigado a vocês.
O livro é por escola, é um por escola, viu? For mais de um, paga. Vocês, espera aí que tem um livro para vocês. Viu? Olha, por escola, se identifica lá, vão receber